Olá, meus amigos do agro. Venho aqui nessa oportunidade, né, apresentar para vocês uma palestra sobre drones na agricultura, tá bom? Onde a minha intenção é mostrar para vocês o que de decisões a gente consegue tirar de uma imagem aérea, tá certo? Vou aqui compartilhar minha apresentação. Então, a palestra é chamada Drones na Agricultura. Meu nome é Cristiano Zerbato, sou atualmente professor na Unesp Campus de Jaboticabal. E já de cara, né, quero apresentar a nossa instituição, tá? A Unesp, Campus de Jaboticabal, onde a gente tem 5 cursos de graduação, né, dentre elas a Engenharia Agronômica, a qual eu sou docente, ministro 2 disciplinas na graduação, que é a disciplina de Desenho Técnico e a disciplina de SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, que é a Agricultura de Precisão, tá bom? Além disso, temos 11 programas de pós-graduação, 11 de mestrado, 10 doutorado, né? Um deles que é o programa de pós-graduação em produção vegetal, o qual também eu sou um dos docentes, né? E oriento aí mestrandos e doutorandos na produção vegetal, né? Linkados aí, voltados para sensoramento remoto, né? E drones na agricultura. Tá? Então, eu faço parte aí do LAMA, que é o Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola, o nosso laboratório, e também faço parte da diretoria da SBEA, da Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola, onde a sede é aqui também no nosso departamento, né, de Engenharia Rural. Tá bom? Sem mais delongas, pessoal, quero mostrar para vocês aí, né, o porquê de estudar os drones na agricultura, né, o porquê da gente estudar e discutir bastante sobre agricultura de precisão. Tá? Então, tem alguns estudos da FAO, né, que até 2050, né, o crescimento da demanda de alimentos no mundo vai crescer bastante, né? Isso aí é uma previsão. E até 2050, com o crescimento populacional, a gente teria que aumentar em 40% a produção de alimentos. Tá? Por que eu estou falando isso? Né? Porque o Brasil é um país de grande potencial agrícola, né? Vou mostrar alguns dados. E também, né, é claro que a gente volta para o nosso lado da agricultura de precisão, mas não é só a agricultura de precisão que vai aumentar essa produtividade. Né? É claro que aí tem um melhoramento genético, né, novas variedades adaptadas para melhores ambientes, né? Tem o lançamento aí de novas moléculas na agricultura, tem máquinas mais modernas que rendem mais, né, que conseguem fazer a operação em menor tempo, numa janela de plantio melhor. Então, todo esse ambiente agrícola, esse ambiente agronômico, traz estudos, traz benefícios para a gente aumentar esses 40% da demanda de alimentos que a gente vai precisar aí, que é a previsão para 2050. E é claro que a agricultura de precisão entra nessa vertente. Tá? E é claro que os drones na agricultura entram nessa vertente. Por que a gente vai usar drones na agricultura? A gente vai chegar lá. Tá? Então, aqui é um gráfico, né, da agricultura brasileira, 40 anos de evolução. Então, nesses 40 anos, a gente vê as barrinhas da linha amarela, né, que é a área, a gente, claro que cresceu, né, a área plantada, né, isso aqui é a área de produção de grãos no Brasil. Tá? A área aí aumentou sim, 40%, 70%, desculpa. Tá? Mas olha a nossa produção, né, que é a nossa linha aqui em branco, aumentou em 500%. Tá? Então, como que se aumenta 70% de área e aumenta 500% na produção? Isso só é possível aumentando a produtividade, tá? Produzindo mais na mesma área. Então, a produtividade, ó, subiu 250%. Então, são todas essas vertentes na agronomia, né? Todas as novas tecnologias, né? Desde sementes até insumos, que fez com que a gente produzisse mais, tá? E aqui é bastante interessante analisar, né, que se a gente tivesse estacionado nos índices de produtividade aí dos anos 80, né, a gente teria que ter plantado mais de 150 milhões de hectares para produzir a mesma quantidade que a gente produz atualmente. Tá? Então, ano após ano, nossos estudos, né, nossas tecnologias vêm para aumentar a produtividade, que é uma das vertentes da agricultura de precisão, aumento de produtividade. Tá? E tudo isso, pessoal, preservando a natureza. Tá? Então, esse aqui é um gráfico, né, do chefe da Embrapa Territorial,
né, do Evaristo de Miranda, de um livro que ele escreveu, onde diz que 66% do nosso território ele é preservado. E, na sua maior parte, nos imóveis rurais, dos próprios produtores. É claro que a Amazônia tem uma grande porcentagem em cima disso, né, que é o nosso grande patrimônio ambiental, mas, né, a maior parte é sim preservada dos nossos imóveis rurais. Então, olha os nossos índices de produtividade preservando 66%, né? E 30% pastagens nativas e plantadas, né? 21%, 9% lavouras e florestas plantadas. Então, 9% que a gente explora, 21% é pastagens, e em cima dessas pastagens, principalmente as degradadas, que a gente tem que atingir, né? Para a gente suprir esses 40% de alimentos que a gente vai precisar. Tá ok? E a agricultura de precisão vai ajudar nisso. Tá? Então, o que é agricultura de precisão? Então, é um conceito de gestão agrícola, um gerenciamento agrícola, que busca nas diferentes práticas de manejo considerar a variabilidade espacial dos fatores de produção. Aí a palavra-chave aí, ó, da agricultura de precisão, variabilidade. Tudo varia, ou seja, mancha de solos, ou sejam pragas e doenças, enfim, há uma variabilidade imensa nos nossos campos agrícolas. Basta a gente saber enxergar essa variabilidade. Por isso que é um conceito de gestão agrícola, agricultura de precisão. A gente vai usar tecnologia? Vai. Faz uso de tecnologias? Faz. GNSS, que é o nosso sistema de posicionamento global por satélite. Fotogrametria, que é a nossa métricas, fazer métricas nas nossas fotografias aéreas por drones, por exemplo. Os nossos SIGs, que são os nossos sistemas de informações geográficas, que nada mais são do que softwares onde a gente consegue trabalhar dados georreferenciados. Então, todo dado da nossa lavoura, se a gente tiver um par de coordenadas envolvido, uma latitude e uma longitude, a gente consegue trabalhar nos SIGs, né? Um dos mais famosos, né, e gratuitos é o QGIS. Tá? Então, a gente consegue, por exemplo, trabalhar imagens de drones dentro do QGIS para a gente conseguir enxergar essa variabilidade. Então, a gestão diferenciada, utilizando tecnologias para entender essa variabilidade espacial. E aí sim, tomar providências, né, para a gente aumentar a nossa produtividade. Tá? Então, dessa forma, a gente procura otimizar a utilização de insumos. Né? Aqui eu falo otimizar, que é para a gente distribuir melhor nossos insumos na nossa área agrícola, de forma que a gente consiga suprir a necessidade da lavoura e contribuir para a preservação dos recursos naturais, né? Visto que a gente, otimizando essa utilização dos insumos, a gente está deixando de, em muitos casos, de aplicar, né, um agrotóxico, um defensivo agrícola que possa estar alterando o nosso meio ambiente. Então, de uma maneira otimizada, a gente também contribui para a preservação dos recursos naturais. Tá certo? Bom, por onde a gente começa, né, a agricultura de precisão? Então, temos 3 caminhos. Primeiro, obtenção dos dados. Né? Então, vou obter os dados, eu vou preparar o meu equipamento, né, o meu sensor. Né? Então, por isso que aqui é muito importante a forma de obtenção, é muito importante a confiabilidade da retirada de dados, né? No nosso caso aqui, a confiabilidade da tomada de imagens pelos nossos drones, né? Para depois a gente analisar as informações. Então, por isso que a obtenção de dados é muito importante, né? Dados errados vão gerar informações erradas. Então, o primeiro ponto, que é a obtenção de dados, é muito importante. Calibração de equipamentos, é muito importante ter confiabilidade nessa obtenção de dados. Analisei as informações e vou intervir. Então, por exemplo, faço o meu mapeamento aéreo, né, de maneira confiável, analiso minhas informações, faço meu ortomosaico, transformo isso num índice de vegetação, identifico as minhas manchas e em cima dessas manchas, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação localizada hoje, que está com grande ascensão, são os drones pulverizadores. Tá? Então, é muito importante a gente obter os dados, analisar de forma
inteligente, com estatísticas que nos dão respostas agronômicas para a gente conseguir intervir. Então, de nada adianta obter dados, analisar as informações se não intervir, certo? Não precisa chegar na intervenção agronômica. Tá? Então, por exemplo, taxas variadas, né? Se eu quiser variar a aplicação, a dose de algum produto, ou aplicações localizadas, ou seja, eu aplicar o produto somente onde necessita ser aplicado esse insumo, tá certo? Então, as duas grandes vertentes, né, da nossa agricultura de precisão é sim o que eu já falei, que é aumentar a produtividade em locais onde não está produzindo, né, o que deveria ou o que eu esperava, tá? Mas também a agricultura de precisão não é mágica. Não é eu tomando algumas decisões um ano que no outro eu vou duplicar, triplicar a produtividade. Não é assim, né? Cada caso é um caso e precisa se estudar. Mas eu tenho certeza que um desses dois ganhos você vai conseguir tirar. Ou aumentar a sua produtividade em locais onde a produtividade não era esperada, ou reduzir o custo pela otimização, pela distribuição melhor dos nossos insumos. Essas são as duas grandes vertentes da agricultura de precisão, são as duas grandes vertentes que a gente utiliza drones na agricultura. Diminuir os nossos custos operacionais e aumentar a nossa produtividade ao longo do tempo. Tá bom? Bom, aí é somente uma análise visual, esse é um ortomosaico num pivô de feijão, na região lá de Paracatu, em Minas Gerais, né, onde a gente consegue, aí, ó, por isso que eu coloquei somente uma análise visual. São fotos, claro que já está ortomosaicada, né? Foram tirados aí mais de 300 imagens desse pivô de maneira automatizada, transformado nesse ortomosaico. Nesse ortomosaico foi transformado, né? Foi verificado essas falhas. Então esse aqui é um pivô de feijão numa inicial, né? Numa formação inicial de plântulas ainda, né? E olha só o que a gente já consegue enxergar somente de uma maneira visual, enxergando de cima da lavoura, de imagens aéreas, coisa que a gente aqui no canto do talhão do pivô não enxergaria. Né? São falhas de semeadura, as falhas de fora a fora no pivô. Olha a quantidade de falhas. A gente já consegue identificar falhas, com certeza aí, ou com quase certeza absoluta, falha na semeadura. Tá? Olha onde a gente está perdendo. Olha a quantidade de gastos que a gente tem, investimentos que tem num pivô central, né? E olha a quantidade de falhas. Não pode errar na hora do plantio. Tá? Então a gente consegue analisar aí a própria qualidade do meu plantio, né, por uma imagem aérea. Tá? Isso é a primeira vertente, é a primeira visualização que a gente consegue ver com imagens de drones. Tá? Mas aí, né, a gente entra aí no sensoramento remoto. Né? O que é sensoramento remoto? Né? O que é um sensor remoto, remotamente? Sensoramento remoto, então, é eu obter dados da minha plantação, né, sem o contato físico. Né? Então, esse gráfico, né, ele representa aí a reflectância em alguns comprimentos de onda, né, a quantidade de reflectância aqui nesse eixo X comprimentos de onda, né, de uma planta e de um solo exposto. Vamos esquecer neste momento o solo exposto, vamos estudar apenas a vegetação, que é esse aqui, gráfico em cinza. Né? Então, aqui vem a primeira pergunta, né? Por que a planta é verde? Ah, professor, ela é verde porque ela reflete mais o verde. Então, vamos pensar somente aí nas bandas RG e B, Red, Green e Blue, né? Que são nossas bandas, né? Coloridas, né? Visuais. Né? Então, azul, né? Essa primeira comprimento de onda é a banda azul, logo no próximo vem o verde e vem o vermelho. Vamos esquecer do vermelho em diante, depois a gente estuda eles. Então, a gente vê aqui o comprimento de onda do azul. Então, a azul ela reflete pouco, reflete mais o verde e reflete menos o vermelho. Aqui a gente consegue enxergar, por isso que as plantas são verdes, porque ela reflete mais o verde do que o azul e do que o vermelho na banda de colorida, visual. Né? Visual que é visível aos nossos olhos. Tá, pessoal? E olha só, depois que passa do vermelho, vai lá para o infravermelho próximo. Né? Então, a planta, quando ela está saudável,
quando a planta está saudável, ela reflete muito mais o infravermelho próximo do que o verde, certo? Por que que a gente não enxerga isso? Porque está fora do nosso espectro visível, tá certo? Então, por isso que um dos índices de vegetação mais utilizados na agricultura é o NDVI. O NDVI é o infravermelho próximo, que é o Near Infrared, menos o vermelho, dividido pelo infravermelho próximo, mais o vermelho. Tá? O NDVI nos diz, né, a saúde da vegetação. Quanto maior o NDVI, né, mais saudável está a planta. Quanto menor o NDVI, mais estressada está a planta. Tá? Por quê? Porque o infravermelho próximo, na verdade, ele está ligado, né, com a parte da estrutura celular da planta. Então, coisas que a gente não conseguiria enxergar com olhos nus, né, na nossa visão espectral, visível, né, sensores que têm infravermelho próximo conseguem identificar. Tá? Então, a planta ela reflete mais o verde por conta da clorofila, né, por conta de pigmentos. Tá? E o azul e o vermelho, ela absorve mais. E por que que as plantas absorvem luz? Né? Que é para fotossíntese. Né? Síntese de energia a partir de luz. Até mesmo é um exemplo prático disso. Não sei se vocês já ouviram falar de uma empresa que tem algumas casas de vegetação no centro de São Paulo, chama Pink Farm. Né? Vocês vão ver que são casas de vegetação onde as luzes são rosadas. Por que rosadas? Porque eles combinaram aí o vermelho com o azul, né, para a planta produzir mais fotossíntese, e aí a luz ficou em tons rosáceos, né, de rosas, né, um tom da cor rosa. Né, isso é para instigar aí a produção de fotossíntese das plantas. Tá? Então, vamos voltar lá para o NDVI. Então, uma planta que ela está refletindo 50% de infravermelho e apenas 8% de vermelho, a gente joga na fórmula do NDVI, a gente vê um NDVI de 0,72. Em contrapartida, se ela está estressada aí com 40%, né, ela diminuiu a sua reflectância na banda do infravermelho e aumentou do vermelho. Se aumentou do vermelho, quer dizer que ela está absorvendo menos para a fotossíntese. Né? Se ela está absorvendo menos para a fotossíntese, ela está sofrendo algum tipo de estresse. O NDVI foi lá para baixo, para 0,14. Tá? Mas beleza, e que tipo de estresse? Né? O que a planta pode estar sofrendo? Né? Estresse por conta de quê? Então, esse gráfico, na verdade, ele é chamado de assinatura espectral. Esse aqui é um padrão de reflectância de uma planta saudável. Né? E ela vai mudar esse padrão de reflectância, né, na medida que ela estiver sofrendo os estresses. Né? O infravermelho médio aqui a gente vai esquecer no momento, não vamos utilizar ele. Tá? O que a gente utiliza na agricultura até é a banda do infravermelho próximo. Mas quais são os tipos de estresse? Aí sim entra pragas, doenças, solo ou clima. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é o seguinte. Tá? Pequenas variações de NDVI podem nos mostrar estresse nas plantas. Agora, o que pode estar causando esses estresses nas plantas? Aí sim a gente, como agrônomo, tem que ter a expertise, tem que ter o conhecimento para ir lá e averiguar isso, tá certo? Pragas, doenças, solo e clima. Então a planta ela pode, por exemplo, estar com alguma quantidade grande aí de nematóide e esses nematóides podem estar causando a diferença aqui no NDVI. Né? Já se falando em nematóide, por exemplo, é muito complicado, né, tirar alguma conclusão se não for lá em loco, porque, né, por exemplo, o nematóide, o seu sintoma de estresse está voltado para a espécie de nematóide e a quantidade de nematóide que está presente ali na planta, certo? Então, eu posso ter espécies diferentes de nematóide, posso ter quantidade. Então, como que eu vou saber se aquela mancha que eu estou identificando no meu mapa é nematóide ou não? É bastante difícil isso. É claro que a gente quer se chegar nisso futuramente, com novos sensores, novas câmeras, tá? Mas o que a gente tem hoje? Tenho pragas atuando, posso ter doenças atuando, posso ter uma compactação de solo, posso ter uma seca, tudo atuando ao mesmo tempo. E tudo isso alterando a reflectância da planta. Né? Então é muito difícil você tirar uma conclusão com o valor do NDVI para as plantas.
Tá? Por isso que eu falo, tem que ir lá em loco, identifiquei a mancha, identifiquei, está com NDVI mais baixo? Tá. Está sofrendo algum estresse? Tá. Beleza, vamos lá em loco, né, de maneira centralizada. Não preciso mostrar a área inteira, eu mostro somente onde eu estou enxergando essa mancha problema para analisar o que está causando esse estresse na planta e tomar as devidas decisões. Tá certo? Essa que é a grande vertente. Esse slide aqui é o slide base para a gente entender o que a gente pode tirar de informação das plantas. Tá bom? E aí, para a gente ter, né, fazer o NDVI, por exemplo, a gente precisa de uma câmera especializada. Né? As câmeras normais, coloridas, eu tenho o red, o green e o blue, verde, o vermelho e o azul. O infravermelho, eu preciso de uma câmera que tenha o filtro por infravermelho. Então, aí a gente começa a trabalhar com câmeras multiespectrais. Tá? Com câmeras normais, coloridas, a gente consegue fazer índice de vegetação? Conseguimos. Né? No lugar do infravermelho, por exemplo, vou voltar o slide aqui. No lugar do infra aqui, eu posso colocar o verde. Fica verde menos o vermelho sobre verde mais o vermelho. Onde a gente consegue enxergar manchas. Né? O grande problema é o seguinte, né? Com câmera RGB a gente não consegue calibrar. Então, eu preciso de calibração. Olha o que essas câmeras têm a mais. Ó. Essa câmera tem esse sensorzinho, essa câmera tem esse outro sensor que vai em cima do nosso equipamento, coletando dados de radiação momentânea. Ou seja, eu consigo calibrar. A planta ela vai refletir mais ou menos de acordo com a quantidade de sol que está chegando nela. Certo? Então, preciso saber o quanto de radiação está chegando para eu conseguir calibrar essa imagem e padronizá-la para o índice de vegetação. Então, o NDVI da vida, que é o mais famoso, eu consigo sim correlacionar esse NDVI com alguns parâmetros da planta, que a gente vai ver mais ao longo aqui da apresentação. Como, por exemplo, uma falta de nitrogênio, o teor de nitrogênio foliar, ele se correlaciona bastante. Tá? Correlaciona bastante com biomassa. A primeira correlação que dá com as plantas é biomassa. E isso, por exemplo, a gente consegue tirar algumas, a partir dessas correlações, tirar alguns proveitos. Mas desde que eu tenha a calibração. Quando a gente está trabalhando com câmera RGB normal, né, de um Phantom, de um Mavic, por exemplo, a gente consegue enxergar as manchas. Mas a gente não consegue correlacionar o valor dessas manchas, desses índices de vegetação com RGB, com um teor de nitrogênio, com um dado agronômico, porque eu não tenho a calibração de quanto que está chegando de luz naquele momento. Tá? Então, quando eu quero enxergar somente as manchas, aí eu consigo lá em loco e averiguar o que está acontecendo, uma câmera, um drone com RGB normal, com a câmera red, green e blue, eu consigo ir lá tranquilamente, né, naquele local estudar. Quando eu quero correlacionar esse índice com dado agronômico, com um teor de nutriente, né, com uma dose de algum produto que eu irei aplicar, aí eu preciso partir para o NDVI e preciso partir de calibração de câmera. Essa é a grande diferença de eu fazer índice de vegetação com a banda visível e fazer o índice de vegetação com o NDVI, por exemplo, que está bastante correlacionado aqui com o estresse da planta e eu consigo correlacionar, por exemplo, com dados agronômicos. Tá? A gente vai conseguir enxergar isso logo nos próximos slides aí. Tá? E aí tem algumas perguntas, né? Dos índices de vegetação, tem algumas perguntas que a gente precisa estudar. Qual que é o melhor momento, né? O estágio de desenvolvimento para eu tomar essas imagens, né? Dependendo da sua cultura. É uma soja, é um milho, é uma cana-de-açúcar, né? Primeiro, eu preciso estudar qual é o meu objetivo. O que eu quero como imagem aérea? Eu quero estudar uma falha num plantio de cana? Qual que é o momento melhor? Eu quero estudar uma reboleira de nematóide em soja? Qual que é o melhor momento que eu consigo enxergar isso na imagem? Então, essas são algumas perguntas que, antes de a gente fazer o nosso trabalho, a gente precisa ter em mente. É óbvio que eu não vou conseguir enxergar falhas em cana depois de uma certa altura de plantas. Né? O recomendado aí, por exemplo, é de 60 centímetros a 1 metro de altura de planta, de cana, para eu conseguir identificar falhas, por exemplo. Então, são essas uma das perguntas. Qual que é a cultura
Eu preciso entender a cultura, qual que é a fisiologia da minha cultura, qual que é o melhor momento de avaliação, né, da tomada de imagens para eu ser assertivo, conseguir enxergar na minha imagem o que eu quero. Qual que é o seu objetivo? O principal ponto. Qual que é o seu objetivo? Quais índices de vegetação têm melhor desempenho? Será que eu preciso de um NDVI, de um infra vermelho? Ou será que a RGB já me basta? Quais índices de vegetação têm melhor desempenho com o que eu quero enxergar na minha lavoura? Também depende. Eu sempre brinco, qual que é a melhor resposta de agrônomo? Depende. Imagem de satélite ou imagem de drone? Depende, o que você quer enxergar? Qual o índice de vegetação? Qual o melhor momento? Consigo identificar pragas, doenças ou nematóide? Tudo depende. Tá? Apesar que essa última pergunta aqui, eu falo, neste momento atual, não. O que a gente quer é sim conseguir identificar. Mas o que a gente tem hoje é o seguinte, é eu ter respostas, ter protocolos, ter um banco de dados na minha lavoura para eu ter a certeza que é uma praga, é uma doença, é um nematóide, mas a área já tem um histórico de nematóide. Então, provavelmente, aquela mancha pode ser um nematóide. Então, é uma vertente, a agricultura de precisão em geral, na verdade, ela não é tão velha, a partir dos anos 2000, quando se liberou o uso do GNSS, do GPS, que a gente trouxe a agricultura de precisão para o meio agrícola, E então falta-se muitas respostas, protocolos, ao longo do tempo a gente vem ensaiando, vem criando protocolos para isso, tá? Mas ainda assim é muito possível, muito provável, o pessoal tem buscado bastante informação com a gente sobre a tecnologia, porque estão tirando muito proveito disso. Então, eu sempre falo isso, drone não substitui a botina suja. Seja para levantamentos topográficos via drone, aqui é um levantamento que eu estou fazendo, eu fiz o levantamento via drone, com RTK, com correção de sinal, jogamos isso num trator agrícola, tá? Para ele operar via RTK. O levantamento das curvas feito via imagem aérea. Só que mesmo assim eu fui lá com o bastão, por exemplo, e fui levantar as cotas. Será que a cota que eu tirei com a imagem do drone está batendo com a cota realmente do terreno? Certo? Então eu preciso ir e fazer a checagem. Mesma coisa que uma plantação de algodão. Fizemos aqui um levantamento aéreo, enxergamos as manchas, vamos lá na mancha coletar planta, ver se tem alguma infestação de praga. Então eu não tenho que sujar a botina, só que a sujeira da botina ela vai localizada. Não preciso pegar aqui um talhão inteiro, olha o tamanho desse talhão. Vou pegar esse talhão inteiro e amostrar, não, eu vou somente na mancha, então consigo me localizar, consigo ser bem mais assertivo. Para que eu vou mostrar a área inteira se eu tenho um problema localizados? Então, ao invés de eu amostrar a área inteira, eu vou nesse problema localizado. Eu até posso amostrar a área inteira, mas vou nesse problema localizado e amostro mais ali, porque eu sei que ali está ocorrendo um problema, que eu consegui enxergar isso fazendo um processamento de imagem via drones, tá? Então, preciso de conhecimentos agro, preciso fazer uma checagem, preciso conversar com o meu produtor e saber o histórico da minha área, tá? Para a gente ser mais assertivo, tá certo? Então, seria isso, ó. Isso aqui é uma imagem de um índice de vegetação, onde eu consigo ver áreas de alto vigor, áreas de vigor médio, áreas de baixo vigor. Então, o ponto-chave não é só ir onde tem o baixo vigor para a gente analisar. Não. Eu vou analisar no baixo vigor, mas vou no alto também. Será que o que eu estou analisando no baixo vigor está diferenciando onde as plantas estavam vigorosas? Se sim, a gente identifica o problema. Às vezes eu vou lá, fiz a amostragem para nematóide aqui. Vou lá no alto vigor e eu mostro para nematóide também. Será que está dando diferença? Será que esse é o problema ou não? Então, o ponto-chave é a gente fazer a checagem a campo, mas não somente ir nas manchas problema. Fazer algumas amostragens também em áreas de alto vigor, de médio vigor, para a gente sim ir localizado, não precisa fazer um grid aqui, coletar 1000 pontos, porque eu estou coletando alguns, só que eu estou coletando de forma localizada, mais assertiva, tá certo? Esse é o ponto-chave da gente conseguir transformar a imagem no índice de vegetação, através do QGIS, através de softwares específicos de imageamento aéreo, e se tomar conclusão. Gerenciamento agrícola em cima da imagem aérea, uma conclusão em cima da minha imagem. Não é só lá e tirar foto da lavoura, tá certo? Aqui é
exemplo, né, que eu consigo identificar, aqui é um mapa de índice de vegetação, né, onde aqui, neste exemplo, conseguiu-se colocar nomes aqui, conseguiu-se verificar qual a causa que está nos mostrando aquela mancha de baixo vigor vegetativo. Então, uma reboleira de nematóide, validado por análise de solo e raízes. Ó. Foi lá e foi validado. Foi lá e fez análise de solo e raízes nesse local. Tá? Para validar que realmente era nematóide. E vamos na mancha que tá boa e também vamos fazer uma análise. Será que lá não tem nematóide? Porque se tiver, então esse não era o problema. Certo? Mas nesse caso foi validado. Troncos de árvore tombado, ataque severo de lagartas, era um local de refúgio, região com muito cascalho, muito baixo potencial. Né? Se essa área tem um baixo potencial, por que eu vou continuar investindo nela, jogando insumos nela, se eu não tenho um potencial de produzir o que eu queria? E aí a gente chega na agricultura de precisão nos famosos mapas de lucratividade. Será que tudo que eu estou, todos os insumos que eu estou investindo nessa mancha, eu estou tendo retorno em produtividade? Eu estou tendo lucro? Estou gastando e estou ganhando em cima? Essa que é o ponto-chave, a gente estudar mapas de lucratividade. Né? Então, nem sempre eu vou jogar mais insumos para produzir mais. Essa região não tem o potencial para produzir mais. Então, compensa eu aplicar menos produtos e ela manter a sua produtividade, né? Porque custo menos produção, eu vou ter o meu lucro. É isso que a gente tem que estudar. E não é também só uma imagem aérea, né? Não é só o sensoramento remoto, não é só um índice de vegetação que vai nos trazer respostas seguras, confiáveis ou assertivas. Né? Por isso que a gente fala muito em banco de dados em agricultura de precisão. Se eu tiver um mapa de altimetria, será que é a topografia do terreno? Mapa de colheita. Preciso saber quanto aquela área está produzindo. Será que o NDVI está baixo no momento que eu amostrei, mas será que ele vai produzir pouco? Vai produzir menos do que eu esperava? Então, primordial, mapa de colheita, mapa de produtividade. O próprio NDVI, ou índices de vegetação, condutividade elétrica do solo, o pessoal está usando bastante isso para correlacionar com teores de argila, por exemplo, com manchas de solo, fazendo zonas de manejo, ou também chamada de unidade de gestão diferenciada, onde eu vou tratar aquele local de maneira diferenciada. Então, não é só imagem aérea. Né? Claro, a gente está trabalhando aqui com drones na agricultura, traz uma grande resposta em tempo recorde. Mas também, às vezes, não é só uma imagem aérea que vai nos trazer uma resposta confiável. Precisamos ter outros dados, outros históricos, tá bom? E aí a gente consegue trabalhar, né? Hoje está muito em moda, todos os congressos, pesquisas, a gente está voltando tudo para redes neurais, machine learning, né? Aprendizado de máquina, onde eu coloco essas entradas, né? É um mapa de colheita, produtividade, NDVI, condutividade elétrica, todos os dados que eu tenho. Né? Hoje já se fala que o insumo mais importante na agricultura são dados, né? Coloco pesos nesses dados, ele vai me dar uma saída, né? A saída, por exemplo, do seu problema. Né? A gente consegue aqui fazer, por meio de redes neurais, né? Redes neurais artificiais, conseguimos colocar vários inputs, assim, clima, solo, NDVI, dados da minha plantação, para eu ter uma saída, para eu ter uma resposta. A gente está trabalhando muito nessa vertente aqui, a gente vai discutir bastante sobre isso futuramente, tá bom? Que se tem feito, ou perspectivas que se tem feito, por exemplo, com imagens aéreas e índice de vegetação na agricultura. Então, por isso que eu quis trazer, esse é o ponto-chave. Não é só, eu não quis trazer aqui como que opera drone, sim o que a gente pode tirar de proveito. Então, a gente vê, por exemplo, nesse gráfico, né, esse aqui é um N foliar, tá, para trigo, né, eu tenho um NDVI, aos 76 dias após a semeadura, e o N foliar. A gente vê aí uma coeficiente de correlação de 95%, ou seja, em 95% das vezes eu tenho certeza que a partir do NDVI eu consigo estimar o N foliar, por exemplo, de trigo. Tá? Temos feito os trabalhos para milho, por exemplo, tá? Porque o nitrogênio é um dos elementos centrais aí da clorofila, né? E a gente consegue, a partir do NDVI, correlacionar com o nitrogênio foliar. Tá certo? Para isso, né, geralmente a gente faz uma faixa rica,
o de referência, né? Faixa rica, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Uma faixa onde aplicou-se a dose cheia de nitrogênio, ela vai ser a nossa faixa de referência, tá? Então, se eu tiver diferença entre a faixa de referência e o resto da lavoura, é a nossa calibração para a gente aplicar mais ou menos nitrogênio. A gente analisar o nosso NDVI com o nosso nitrogênio foliar. Então, quando não existe diferença entre faixa rica e o restante da área, isso pode significar duas coisas, né? Que a quantidade suficiente de nitrogênio já foi mineralizada pela matéria orgânica do solo e atende à demanda da cultura, ou seja, eu não vou conseguir fazer a taxa variada de nitrogênio, né? Porque eu já tenho uma quantidade de nitrogênio suficiente para as minhas plantas. Lembrando que nem tudo que a gente aplica a planta absorve, né? Então, tomar cuidado quando fazer análises de nitrogênio, né? Nem tudo que se aplica, né? Vou fazer aí 5 doses, né? Será que na última dose tudo que você aplicou a planta absorveu? Por isso que tem que se fazer análise foliar. Ou o desenvolvimento da cultura foi limitado por algum outro fator e reduziu a demanda da cultura por nitrogênio, né? Ou causou algum impedimento para absorção. Não está vendo a complexidade do campo? Né? Ou ela já está suprida de nitrogênio ou tem algum impedimento que ela não está conseguindo suprir a necessidade e não está conseguindo absorver esse nitrogênio. Tá certo? Então, a questão é fazer essa faixa rica, fazer o voo, analisar o índice de vegetação e aí tomar as decisões em cima disso. Tá? Cada caso é um caso, não existe uma fórmula aqui para fazer. Cada caso vai ser um caso, né? Mais uma vez, repito e vou voltar a repetir. Tem que fazer checagem em campo. Tá? Temos que ir em campo e checar. Temos que estudar agronomicamente a nossa cultura, né? Uma imagem aérea não vai fazer mágica, tá bom? Aqui, bastante interessante aí, uma lavoura lá no Mato Grosso, tá? Eu tive a oportunidade aí de pegar esses dados com colegas lá no Mato Grosso, onde eles aplicaram aqui, na verdade, aqui foi até mesmo por conta que acabou o monofosfato amônico, aplicaram aqui super simples. Na hora que foram analisar aqui um mapa de NDVI, olha a faixa onde foi aplicado o super simples, olha a faixa de NDVI mais alto, né? Justamente aqui não foi nem por conta do nitrogênio, sim por conta do enxofre que estava presente no super simples. Então tá vendo que não é uma receitinha de bolo, né? Mas olha a diferença que deu no NDVI, tá? Eu não tenho ainda os dados de colheita, né? Mas futuramente eu vou ter. Os dados de colheita a gente vai conseguir relacionar. Será que é nessa faixa que eu apliquei o super simples deu maior produtividade? A gente conseguiu enxergar isso via o índice de vegetação. Olha que esse que é o ponto que a gente quer chegar, né? Enxergar o nosso mapa de NDVI e correlacionar com outros mapas de aplicação, por exemplo, e futuramente aqui com o mapa de colheita. Olha o ganho que a gente tem se a gente colher mais aqui. A gente olha a decisão que a gente toma de usar super simples ao invés de map e se a gente conseguir ganhar isso em produtividade, tá certo? Olha a faixa, né, de NDVI maior que deu onde utilizou-se o super fosfato simples. Olha que análise visual. Isso que é agricultura de precisão, é tomar decisões em cima dessa tecnologia. Aqui é um regulador de crescimento algodão, o pessoal já está fazendo amostragens, né, via NDVI para aplicação à taxa variada de regulador de crescimento algodão. Então, primeiramente se faz um mapa, né, aí eu tenho regiões aqui de alto vigor, né, NDVI mais alto, médio vigor e mais baixo vigor. O regulador de crescimento, por exemplo, né, ele é tomado, a dose é tomada em conta com relação à quantidade de nós e altura de planta, certo? Aí, mais uma vez, a gente vai lá, suja a botina, né? Então, a gente vai lá em áreas de alto vigor, médio vigor e baixo vigor, né? Faz algumas amostragens de altura de planta e quantidade de nós. A partir disso, transformamos numa dose e, então, a partir do mapa de NDVI, a gente consegue transformar num mapa de taxa variada de regulador de crescimento algodão. Aqui que eu vou aplicar a mesma quantidade, a mesma dosagem, se eu não tenho a mesma biomassa de algodão na lavoura inteira. Então, olha o ganho que eu consigo ter, né, aplicando menos produto, né, ou aplicando a quantidade correta de produto nos locais que eu realmente preciso. Tá? Isso já é fato, né?
A correlação entre o NDVI e dados de plantas, altura de planta e quantidade de nós, biomassa. A partir da biomassa, eu gero minhas doses. Isso aqui já é fato. Tá? Está dando muito certo. Plantas daninhas, eu consigo fazer meu mapeamento de plantas daninhas, enxergar reboleiras de plantas daninhas na minha lavoura. Tá? Zoneamento da área infestada. Dou um buffer aí de 5 metros. Por que deu esse buffer de 5 metros? Por conta do erro do GPS. Tá? A partir desse buffer, desse mapeamento, eu jogo isso num pulverizador, né? Coloco, claro, né? Mais uma vez, não é só a imagem aérea, preciso de conhecimentos agronômicos. Qual planta daninha que é? Vai lá e faz umas amostragens. A partir de qual planta daninha que é, qual produto que eu vou utilizar, qual dose que eu vou utilizar. E aí sim, né, eu vou fazer a aplicação somente onde tem a planta daninha. Né? Ou seja, não foi somente a imagem que me deu a solução. A partir da imagem, eu cheguei numa decisão, né, e essa decisão, né, eu vou aplicar somente nas plantas daninhas. Eu vou jogar esse mapa no meu pulverizador e ele vai aplicar somente onde tem o meu mapeamento de planta daninha. Né? Olha a quantidade de produto que eu vou deixar de aplicar, certo? Olha o custo, diminuição de custo. Para que eu vou aplicar um herbicida pós-emergente na área inteira se eu não tenho planta daninha na área inteira? Mas a partir da imagem aérea por drone eu consegui mapear isso e tomar essa decisão e reduzir muito o custo com a aplicação de herbicida. Tá certo? Nematóide em soja é uma das vertentes que a gente tem se estudado, que o pessoal tem buscado, né, que é um problema inerente aí na cultura da soja. Né, se eu consigo aí mapear minhas reboleiras de nematóide em soja, né, eu consigo fazer meu mapeamento e conseguirmos aplicar somente onde é necessário. Então, eu tenho contatos aí com o pessoal que participa dos nossos treinamentos lá na região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. Eles estão conseguindo, né, depois do nosso treinamento, conseguindo identificar as reboleiras, né, e somente nas reboleiras aplicando um produto. É um produto biológico, né, que é bastante custoso, caro, né, e aumentando um pouco a dose desses produtos somente nas reboleiras, né, identificadas via imagem aérea, eles estão conseguindo um controle eficaz. Tá? Ou seja, são os drones, as imagens aéreas, o processamento da imagem, trazendo uma gestão, né, e a tomada de decisão para ir lá e acabar com esse problema localizadamente. Tá? Isso que é agricultura de precisão. Tá? Greening in citrus, eu tenho feito aqui com alguns alunos meus, alguns estudos, né, para conseguir identificar greening, que é um dos grandes problemas em citrus. Então, eu trouxe esses vários exemplos. Tá? Vamos conseguir chegar a dizer se a planta, lembra lá, né, daquele gráfico? A planta está sofrendo um monte de estresse. Será que aquele estresse realmente vai ser o greening? Pô, não sei, eu vou ter que ir lá mostrar. Mas como que é feito hoje a amostragem manual de greening, vamos dizer assim, né? Os operadores vão lá, linha a linha, né, rua a rua, e análise visual, né? Olham, tem greening? Tem, coloca lá uma fitinha zebrada, né? Então, o que o cara demoraria aqui o dia inteiro para rodar uma lavoura, se eu conseguir identificar plantas estressadas nesse pomar, eu consigo direcionar o meu operador. Falando, não, ó, vai nesse local, naquele local, consigo georreferenciar as plantas problemáticas. Então, o que ele faria em um dia, em 3 horas de serviço, ele vai lá e vai fazer a inspeção localizada das plantas problemáticas, né? Então, para esse exemplo de greening in citrus, né, a ideia, sim, futura é chegar e identificar se a planta tem greening ou não pela imagem, mas de início é pelo menos direcionar o meu operador para ele lá localizadamente e aí sim ter a certeza, se o jabutina, né? E ter a certeza se a planta está realmente doente ou não. Tá? Maturação de amendoim, né? A gente estar aqui em Jabuticabal, uma região que se tem muito amendoim, a maior região produtora, a gente tem um problema aí de maturação em amendoim. Né? O amendoim é uma planta de crescimento indeterminado, então antes da colheita ela vai estar totalmente saudável, verde, né? E produzindo vagens. Então o ponto ideal para se colher amendoim é quando ela chega com a maturação das vagens em 70%. Né? Mas isso, né, como é feita a amostragem convencional? Eu vou lá, tiro algumas plantas,
né, tiro as vagens, raspo as vagens e coloco pela coloração, né, das vagens raspadas numa tabela de maturação. Tá? Beleza. Né? Só que, né, lembra lá da palavrinha-chave em agricultura de precisão? Variabilidade. Só que eu posso ter uma variabilidade na maturação. Tá? Então, é uma operação bastante onerosa. Ter que arrancar planta, arrancar vagem, raspar, colocar numa tabela. Então, a gente está fazendo um estudo, né, de alguns índices de vegetação correlacionados com a maturação para ver se a gente consegue enxergar a variabilidade dessa maturação. Será que está no ponto ideal do cara entrar para colher? Né? Ou melhor, será que ele entra num talhão A, B, C? Qual está no ponto ideal de maturação? Ou no mesmo talhão, qual é a parte, né, qual que é o espaço local onde a maturação, né, pela estimativa da imagem aérea, de NDVI, de outros índices de vegetação que a gente vem estudando, né, qual que é a parte que já está estimada que a maturação já chegou para colher. Tá? Justamente isso, porque a variabilidade, como a coleta, a análise da maturação é muito onerosa, acaba fazendo uma, duas por talhão. E a gente quer estudar essa variabilidade e tentar chegar na estimativa da maturação via imagens aéreas. Certo? É uma outra vertente que a gente está se estudando. E falhas em cana, certo? A gente consegue fazer um mapa de falhas em cana, tá? Com esse mapa de falhas, o que o pessoal aqui das unidades estão fazendo? Primeiro, tomar uma decisão se eu reformo ou não o canavial, visto que a reforma de canavial é um dos pontos mais custosos dentro de uma unidade produtora, sucroalcooleira, é reformar canavial, porque eu tenho que eliminar a soqueira, preparar solo de novo, plantar cana, cortar a muda, trazer a muda, tá certo? Então, é uma decisão de reforma. Outra decisão é se no plantio, dependendo da quantidade de falhas, compensa fazer um replantio ou não. Porque aí eu consigo aumentar a longevidade. A cana que ia dar 5 cortes, eu consigo, com o replantio, ter 6, ter 7 cortes. Tá? Isso é claro que precisa sentar e analisar o custo para isso. Né? Isso eu estou falando de plantio, não de soqueira. Certo? E uma das ideias futuras nossas aí é se a gente conseguisse pegar esse mapa de falhas, onde cada vetor amarelo desse é uma falha, e aplicar isso numa máquina, né, na hora dos tratos culturais, e não aplicar esse insumo, esse adubo na falha. Porque a gente aplicando em falhas de cana, né, a gente está desperdiçando insumos. Tá? Então, a partir de uma imagem, tomar uma decisão de aplicar ou não nessas falhas. A gente está se partindo para esse princípio. Tá bom? Só que depois de tudo isso, né, fiz a minha análise visual, coletei minhas imagens de drone, processei, fiz meu ortomosaico, transformei esse ortomosaico no índice de vegetação e correlacionei e transformei isso numa aplicação à taxa variada. Depois de tudo isso, sua máquina está regulada? De que adianta fazer toda a análise, todo o processamento, certo? Se eu chego na minha máquina e minha máquina não está regulada. Então, muito cuidado, pessoal. Análise é muito importante? Claro, muito importante. Mas analisei e transformei isso numa recomendação, vou aplicar? Vou. Regule sua máquina. Tá? Sempre, sempre regule sua máquina. Não adianta nada eu ter todo o meu gasto, né, da minha análise para chegar na hora de aplicar, que é o ponto que eu estou fazendo a minha intervenção e minha máquina não está regulada, tá bom? Muito cuidado com isso. Certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa palestra. Então, aí está meu nome, né? Professor Dr. Cristiano Zerbato. Aí está meu e-mail institucional, cristiano.zerbato@unesp.br. Né? Eu tenho minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, né? Estou abrindo uma página no YouTube também com alguns vídeos, certo? Fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção, tá? E estamos juntos aí nessa evolução dos drones na agricultura. É uma tecnologia que está em grande ascensão, só basta a gente ir juntos, em conjunto, né? A gente trazer melhores soluções, protocolos para a gente usar e expandir, tá? Mas é uma tecnologia incrível, tá, pessoal? Muito obrigado e estamos juntos. Fico à disposição, meus amigos.